Fala turma, tudo bem? Matheus Camargo aqui. Hoje estou no município de Pinhalão para mostrar essa ótima oportunidade. Para você que está querendo uma chácara barata, para você ali moldar ela do seu jeitinho, essa chácara ela é perfeita. Aqui a gente já tem uma parte de terraplanagem para você estar fazendo a sua casa. A água de mina, energia já está aqui na frente, só pedir o padrão. É um lugar muito gostoso. Aqui a gente está com a estrada principal, né, a estrada mestre. Então se você busca um lugar tranquilo, um lugar de paz, uma bela vista panorâmica, essa chácara ela é perfeita para você. Gostou? Tá com alguma dúvida? Entre em contato comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas e quem sabe aí fazer um ótimo negócio.